Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que o Senhor fortaleça hoje a sua fé e ilumine a sua missão. Neste quarto domingo do mês vocacional, a Igreja nos convida a celebrar com gratidão a vocação leiga. Voltamos o nosso olhar para todos aqueles que, pelo batismo, assumem ministérios e serviços em nossas comunidades. A liturgia de hoje nos chama a professar nossa fé em Jesus e a assumir com responsabilidade e humildade o serviço que Ele nos confia, buscando a graça necessária para vivermos a nossa vocação e missão. Celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre quem é Jesus para nós. Alguém que seguimos por uma simples convenção ou porque o reconhecemos como Filho de Deus. No Evangelho, Jesus está em Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles respondem o que ouvem por aí: João Batista, Elias, Jeremias. É comum repetirmos o que os outros dizem, mas Jesus quer saber de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que define a nossa missão. Se Jesus é para nós apenas um personagem histórico ou um grande mestre, a nossa vida cristã será apenas uma admiração distante. Mas se com Pedro hoje nós confessamos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, então a nossa vida muda completamente. Nós passamos de admiradores a discípulos apaixonados. Essa profissão de fé não nasce apenas da inteligência humana. Jesus afirma que foi o Pai quem revelou isso a Pedro. A fé é dom de Deus, mas também pede resposta. Pedro acolhe a revelação e, a partir dessa fé, recebe uma missão. Jesus diz: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja nasce da fé em Cristo, e Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Na primeira leitura, a imagem da chave entregue a ele assim ajuda a compreender a responsabilidade que vem de Deus. A chave não é objeto de vaidade, mas sinal de serviço. Quem recebe autoridade na fé, quem assume uma missão, quem serve na comunidade, recebe também a responsabilidade de abrir caminhos, acolher, cuidar e conduzir. Isso vem ao encontro do que recordamos neste quarto domingo vocacional, dedicado aos ministérios e serviços na comunidade. A vocação leiga é essencial na vida da Igreja. Quantas comunidades se mantêm vivas pela dedicação de catequistas, ministros da palavra, ministros extraordinários da comunhão, agentes da PASCOM, músicos, leitores, animadores, coordenadores, equipes de liturgia, grupos de oração, pastorais sociais, pessoas que limpam a igreja, organizam encontros, visitam enfermos, acolhem os que chegam e evangelizam com simplicidade. Às vezes, esses serviços parecem pequenos e ficam escondidos, mas eles são parte da obra que Deus realiza no mundo. O leigo não é apenas alguém que ajuda o padre. O leigo é discípulo missionário, chamado a ser presença de Cristo nos ambientes onde muitas vezes o padre não consegue estar. Dentro de casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, nas decisões da sociedade, nas relações cotidianas. O salmo que hoje cantamos nos ajuda a rezar com humildade. Completai em mim a obra começada. Deus começou uma obra em nós pelo batismo. Ele nos chamou pelo nome, deu-nos dons e confiou-nos uma missão. Mas essa obra ainda está em construção. Por isso precisamos pedir: Senhor, completa em mim o que começaste, purifica minhas intenções, fortalece minha fé, ensina-me a servir sem buscar aplausos, ajuda-me a colocar meus dons a serviço do reino. São Paulo, na segunda leitura, nos recorda que tudo vem de Deus, tudo passa por Deus e tudo deve voltar para Deus. Isso é fundamental para quem serve. O ministério não é nosso, a comunidade não é nossa, os dons não são propriedade nossa. Tudo é dele, por ele e para ele. Hoje Jesus nos pergunta: quem sou eu para você? E junto com essa pergunta vem outra: que missão você está disposto a assumir por amor a mim? Que neste domingo possamos professar como Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e que a nossa fé não fique apenas nas palavras, mas se transforme em serviço, testemunho e missão no coração da Igreja e do mundo. Oração. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, nós te louvamos por Tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia nós nos colocamos diante de Ti com humildade. Tu conheces nossa fé, nossas dúvidas, nossas fragilidades e também os dons que recebemos de Tuas mãos. Hoje nós queremos responder à Tua pergunta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o centro da nossa vida, o fundamento da Igreja, a rocha sobre a qual desejamos construir nossa história. Fortalece em nós a fé de Pedro. Não permitas que vivamos apenas de opiniões, aparências ou costumes vazios. Dá-nos uma fé viva,
firme e missionária. Purifica nossos serviços, nossas pastorais, nossos ministérios e nossas intenções. Que tudo o que fazemos seja por Ti, contigo e para Ti. Abençoa os leigos e leigas que servem Tua Igreja. Renova os cansados, anima os desanimados, chama novos servos e faz de nossas comunidades lugares de encontro, comunhão e missão. Edifica a Tua Igreja também através da nossa pequena resposta de amor. Nós confiamos em Ti. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Deus que nos revela o seu Filho, apresentemos nossas preces dizendo: Senhor, completai em nós a obra começada. Pela Santa Igreja, edificada sobre a fé em Cristo, para que permaneça fiel ao Evangelho, anuncie a verdade com coragem e seja sinal de comunhão e esperança no mundo, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que exerçam sua missão como serviço humilde ao povo de Deus, guiando a Igreja na fé, na caridade e na unidade, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pela intenção do Papa neste mês, para que nas grandes cidades, muitas vezes marcadas pelo anonimato, pela solidão e pela indiferença, a Igreja encontre caminhos criativos para anunciar o Evangelho e construir comunidades fraternas, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pelos leigos e leigas que exercem ministérios e serviços na comunidade, para que vivam sua vocação com alegria, responsabilidade, humildade e espírito missionário, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pelos catequistas, ministros da palavra, ministros extraordinários da comunhão, leitores, músicos, agentes de pastoral, comunicadores e todos os servos nas comunidades, para que coloquem seus dons a serviço de Cristo e dos irmãos, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pelas famílias, para que sejam lugares onde a fé em Jesus seja professada, vivida e transmitida às novas gerações com amor e testemunho, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pelos que se sentem cansados, esquecidos ou desanimados em seus serviços pastorais, para que sejam fortalecidos pela graça de Deus e redescubram a beleza da missão recebida, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Por todos nós, por este canal reunidos, para que respondamos com sinceridade à pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? E transformemos nossa fé em serviço concreto no mundo, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, completai em nós a obra começada. Pai de misericórdia, acolhei estas preces que vos apresentamos com confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto
e nos dê a paz. Que Jesus, Filho do Deus vivo, fortaleça sua fé e complete em você a obra começada. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.